Olá, amada minha, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Cris Martinkovics, eu sou formada em acupuntura e eu tenho especialização em reprodução e mulheres. De acordo com a medicina chinesa, quais são as formas e os métodos de aumentar as chances de você engravidar? E esse é o objetivo nesse canal, trazer dicas, trazer informações para você que está tentando e vai conseguir preparar o seu corpo para engravidar. Então, o próprio termo tentante, ele já não é tão bem visto, porque quem tenta erra. E aqui a gente vai fazer de tudo para que você consiga se preparar e preparar o seu corpo, a sua mente, seu coração, a sua casa, para quando o seu neném estiver pronto, o teu corpo estiver pronto também nesse momento. E o assunto de hoje é fertilização in vitro. Um assunto um tanto quanto delicado, porque existem opiniões, existem crenças, e a minha intenção com o vídeo de hoje é trazer um pouquinho mais de informação de como a medicina chinesa ajuda, atua, quais são os indícios, as dicas de quem tem a indicação da fertilização in vitro e como eu consigo ajudar nesses casos. A minha paciente mais experiente, digamos assim, ela tem 45 anos e ela é mãe de acordo com um processo de fertilização in vitro e óvulo doação. Então é o extremo da maternidade e esse sonho eu tô junto com você, eu não vou desistir. A gente está aqui junto para fazer essa empreitada. E a fertilização in vitro, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta que é muito bem vista quando a gente realmente tem a indicação dela. O que me preocupa é que a gente tem ido de 0 a FIV muito rápido. As mulheres hoje não têm a disposição, não têm o tempo, não têm a calma para esperar com que seu corpo entre em regulação para que ela consiga gerar naturalmente. Então, para você que está tendo vontade de ter um bebê e já está pensando em FIV, calma, esse vídeo é para você. A gente vai falar item por item de como a medicina chinesa pode te auxiliar antes, durante e depois de um processo de fertilização in vitro. Fica comigo. A primeira dica então que a gente vai falar, o assunto é o que é realmente fertilização in vitro. Qual a diferença entre a fertilização in vitro e a inseminação artificial? A inseminação artificial é aquela onde o laboratório pega um monte de espermatozoides e coloca e introduz direto no seu útero. Então é acompanhado. Qual é o melhor período que você vai estar ovulando? Ele então quebra a barreira de ter que passar pela sua vagina, pelo seu colo uterino, para que o espermatozoide chegue até a sua trompa para ocorrer a fecundação. Inseminação artificial, ele pega esse monte de espermatozoide, com uma cânula, ele introduz no seu dia fértil, no seu colo cervical, do seu cérvix, né? Ele entra por ali e ele despeja então todos os líquidos, fazendo com que a fertilização aconteça naturalmente. A inseminação artificial é isso. Fertilização in vitro é o quê? Eu retirei o seu óvulo e aí eu vou com uma microagulha com um espermatozoide e fecundo ele artificialmente. Essa é a fertilização in vitro. Então, in vitro porque é feito num ambiente que é uma placa de Petri com um alimento necessário, meio ambiente todo propício para que o óvulo e o espermatozoide continuem vivos, e aí sim é inserido. Então, a principal diferença entre fertilização in vitro e inseminação artificial é que a inseminação artificial é feita então a colocação dos espermatozoides direto no seu útero para que ele vá e encontre o seu óvulo de forma natural. Essa é a inseminação artificial. A fertilização in vitro é aquela onde você vai pegar um óvulo, colocar com uma agulha um espermatozoide dentro desse óvulo e isso vai se desenvolver por 5, 6 dias até ele se tornar blastocisto e esse blastocisto então é retornado e implantado no seu útero. Teria algum checklist da medicina chinesa para quem vai fazer FIV?
Sim, as recomendações são pelo menos 3 meses de tratamento utilizando a dietoterapia, a qualidade do sono, o controle do estresse, a meditação, a yoga, suplementos vitamínicos que são necessários. Então, são vários itens e esses que eu tô falando são alguns do que eu preciso que você regule no seu corpo antes, porque a fertilização in vitro, ele é um artifício que a gente vai utilizar, que não é natural, mas que precisa do seu útero saudável para que você consiga gerar. Então a nossa função é preparar esse ninho. Eu tiro e faço a fecundação, a fertilização desse óvulo em laboratório. Esse óvulo, que agora vai ser chamado de embrião, uma vez que ele está fecundado, ele se desenvolveu em algumas etapas da biologia até chegar no status chamado blastocisto, e que dura entre 5 a 6 dias esse processo. No quinto ou no sexto dia, esse embrião está pronto para ser transferido. E eu preciso retornar ele para qual ambiente? Para o teu corpo. Então, o equilíbrio do teu corpo, ele é essencial para que a gente consiga a fertilização in vitro. Algumas recomendações são contraditórias, por exemplo, eu não gosto da bebida alcoólica quando a gente está falando do processo de fertilização. No máximo, para aquelas pacientes que têm um pouco mais de frio no corpo, um pouquinho do vinho tinto. Mas existem médicos que não veem problema nisso, que pedem para a paciente aproveitar até o último dia antes da transferência desse embrião, o que não é uma prática que para a medicina chinesa faça sentido, mas cada um segue o que o seu coração manda, não é mesmo? As pessoas então confundem muito o que a gente está falando em termos do artificial quanto ao corpo. Então, todas as mulheres falam assim, Cris, não, eu posso engravidar mais tarde, eu tenho a ciência, né, ao meu lado. Então, quando a gente está falando do processo de fertilização, você deveria ter congelado os teus óvulos entre 20 e 30 anos, que seus óvulos eram saudáveis, que você tinha a qualidade desses óvulos, quantidade de óvulos. Quantas pacientes eu tenho hoje que chegam a conversar comigo e estão com 34, 35 anos, 36 anos e que agora estão pensando em congelar os seus óvulos porque não tem ainda um casamento para que seja feito então esse bebê naturalmente, né? Então ela não tem um parceiro para que isso aconteça, então ela vai congelar os óvulos. Muitas vezes, quando esse processo acontece, eu já não consigo gerar óvulos de qualidade. Cada vez mais as mulheres têm entrado numa falência ovariana muito mais rápida. Alguns fatores da vida fazem com que isso aconteça, que são eles: o excesso de bebida, o excesso de atividade física ou zero de atividade física, a questão alimentar, que a gente não se preocupou até agora, e agora a gente entra numa dieta super restritiva, onde a maioria do paciente tem problema em como manter isso. A questão do estresse, da meditação, da yoga, de conhecer o seu ciclo menstrual, como é que está acontecendo quando não está. Para a mulher hoje em dia, aquela que não menstrua parece que é uma coisa normal. Só que não é, se você não está menstruando, é sinal que você não está ovulando. E a gente já tem um indício de não ovulação, de anovulação, como é chamado, nesse período quando a gente fala de não ter menstruação. Quantas pacientes chegam até mim com 38 anos e aí elas falam assim, Cris, eu tô em menopausa precoce. E você olha e não tem mais indício nenhum da menopausa precoce, a não ser a menstruação que às vezes vai, às vezes volta. Ela tem um alto índice de estresse, ela tem uma alimentação super desequilibrada, o sono dela não é nada regular, os exercícios físicos não são regulares. Quando a gente coloca isso num ambiente onde é propício, ela volta a menstruar. Existem várias formas disso acontecer. Eu tenho muitas pacientes online que chegam com esse problema e que a gente, com essas alterações, conseguem fazer a alteração do equilíbrio dela, voltar então a ovular normalmente e a conseguir então o nosso bebê. A questão da FIV, na minha opinião, ela depende muito do cenário que a gente está falando. Então, algumas pessoas estão indo para FIV de 0 a FIV muito rápido, onde não querem, não tem tempo. Não vou ficar esperando. Cris, eu quero beber agora. Então, essas mulheres estão realmente
passando um pouquinho do ciclo natural para fazer isso acontecer. Eu não tenho obtido sucesso nesses casos. Quais são os casos que a gente tem sucesso? Onde a gente trata a mulher, reequilibra o corpo dela, faz com que os óvulos voltem a ser formados ou sejam gerados de uma maneira mais forte, aonde a gente consegue extrair isso sem a indução tão forte de um clomide, de algum clomifeno que faça com que você produza vários óvulos juntos, para que a gente tenha essa extração. E aí sim, você coloca isso numa placa e você fecunda, e depois quando retorna para o corpo da mulher, o corpo dela está equilibrado. Eu preciso de um endométrio específico para conseguir essa implantação. Então não é a qualquer preço que a gente consegue. A ciência ela é assim e ajuda muito, só que ela é parcial. Ela não consegue fazer o milagre da vida acontecer se o seu ninho não estiver quente. Se o seu ninho não estiver limpo, não estiver organizado. E o ninho começa na mente, parte para o coração e chega ao útero. Quando o teu útero está pronto, você consegue engravidar. A recomendação, então, da medicina chinesa, ela acontece desde o pensamento de que estou tentando engravidar, do que eu quero fazer isso, vou preparar o meu corpo, até a hora do parto. Então, você imagina que, se eu estou falando que a gente precisa fazer indução de óvulos sem remédio, a medicina chinesa aumenta e muito a vascularização do seu útero para que isso aconteça. Claro que eu não consigo fazer com que haja a indução como o clomifeno faz. Eu consigo fazer com que os seus óvulos sejam melhor desenvolvidos, que tenha um que sobressaia e que isso então aconteça de forma natural no seu corpo. As induções artificiais fazem com que 10 folículos se desenvolvam juntos, 10 folículos do mesmo tamanho, esses 10 folículos são tirados. Geralmente a gente consegue 3 ou 2 bebês, quando a gente está falando de blastocisto e embrião, quando a gente tem então essa proporção. 10 óvulos são estimulados, são retirados entre 8, 7 e mais ou menos 2 é a quantidade de blastocistos, de embrião fecundados com viabilidade de serem implantados no útero da mulher, quando a gente está falando de fertilização in vitro. E a medicina chinesa ela te ajuda desde o início na preparação do seu óvulo, na preparação do crescimento desses óvulos, ajuda em muito isso. Então a gente tem algumas métricas, 18, 22 milímetros, que é mais ou menos o tempo que ele tem para fazer a coleta disso. E a gente acompanha bem de pertinho junto com o seu ginecologista, as pessoas que são os embriologistas que vão fazer a análise disso, para a gente entender quantos são os folículos, como a gente tem que estimular, quando a gente tem que aquecer, quando a gente não pode aquecer muito. Aí, isso é extraído do seu corpo, e enquanto isso, a análise genética é feita lá no laboratório, eu volto para dentro de casa e a gente vai cuidar do seu ninho, do seu útero. Essas recomendações de útero, elas são sono, alimentação, estresse, meditação, yoga, exercícios físicos. Esses são alguns dos 6 pilares que quando a gente fala de auxílio da medicina chinesa no processo de fertilização in vitro. Alguma paciente minha que já tenha feito FIV e que a gente auxiliou. Então, não tem outra pessoa que me venha à mente que não seja uma paciente nossa de 36 anos, onde a gente teve um processo de fertilização in vitro, porque os médicos disseram para ela que ela não teria uma gravidez natural. A gente realmente fez com que o bebê fosse gerado desde o óvulo, eu acompanhei todo o processo, foi feito então a implementação, né, a implantação desse óvulo, desse embrião fecundado dentro do útero dessa mulher, e tivemos um parto que foi cesárea, porque era indicação dos médicos, e o neném então nasceu. Essa mulher continuou seguindo os pilares, os hábitos de vidas da medicina chinesa em termos de fertilidade. Com isso, 1 ano e 1 mês, logo depois do nascimento do primeiro bebê, a gente tem uma segunda bebê totalmente natural, com um parto natural. Então, ela é a maior prova viva de que os hábitos da medicina chinesa fazem com que você tenha viabilidade e aumente a sua fertilidade quando a gente está no processo de tentar preparar o seu corpo para que você tenha, então, as chances de ter esse bebê.
alguns cuidados que a mulher não imagina que tenha que se fazer quando a gente está falando de fertilização in vitro, que ela não liga. Então, algumas coisas como os alimentos crus e gelados são evitados nesse momento. Por quê? Eu preciso que o ninho esteja quente, então toda a circulação de energia é muito bem-vinda ali. A bebida alcoólica, com exceção de um pouquinho de vinho tinto, a gente tenta retirar, principalmente os destilados, porque eles fazem com que a energia se dissipe. As emoções, o controle das emoções é o terceiro fator que faz com que você consiga ter uma serenidade, que você controle a sua ansiedade, o seu excesso da manhã, o que vai dar certo, e a gente não está muito preocupado com isso quando a gente está falando de fertilização in vitro. Então, se eu tiver que te dar 3 dicas, essas são as 3 dicas que eu te dou. Quando o homem se prepara para fertilização in vitro, eu sempre digo que a infertilidade é do casal, não é só da mulher e não é só do homem. Por quê? Porque o processo é do casal. Quando a gente está falando então dos homens, a gente tem uma alimentação específica, rica em proteína, rica em geleia real, que tem que ser implementada antes da fertilização, para que essa força do espermatozoide ele tenha então uma vitalidade maior. Ele não vai precisar ter muita mobilidade, porque a gente vai retirar, mas a qualidade dele, a morfologia, a motilidade na questão de energia, pra gente isso importa. Então a medicina chinesa, ela vai auxiliar também os homens no processo de fertilização in vitro, uma vez que eles são essenciais nesse processo. Então quando a gente cuida da mulher, a gente cuida do homem junto, os hábitos são dos dois. Normalmente a mulher que não se sente capaz tem uma questão emocional. Como se livrar desse pensamento? A questão emocional, quando a gente está falando do processo de fertilização in vitro, para a mulher é uma carga muito pesada. Porque a mulher ela é feita para gerar. Então você imagina que ela teve todo o seu corpo, ela tem os peitos, ela tem o útero, ela tem os hormônios necessários para que você consiga engravidar e ela não consegue gerar o bebê. Isso gera uma frustração, uma culpa, uma questão da mulher com uma incompetência. É aí que nasce o grande medo. A incompetência em manter, em fazer isso acontecer de forma naturalmente. Então, quando a gente chega na indicação da fertilização in vitro, existe um processo que a gente tem que cuidar muito, que chama-se a nossa mente. Aonde a nossa mente está trabalhada para receber esse bebê com a ajuda da ciência, que muitas vezes sim é indicado. Quando a gente chega então a conseguir tranquilizar essa ansiedade, e a gente só consegue isso fazendo meditação, fazendo práticas de respiração consciente, aonde a gente ensina o teu cérebro, ensina a sua mente que existem formas de você se acalmar e de você confiar, de você ter fé no processo que você está fazendo. É de extrema importância, então, que você consiga acalmar a sua mente, mantenha a sua espinha ereta e seu coração tranquilo quando a gente fala de fertilização in vitro. As recomendações, então, de fertilização in vitro quando a gente está falando de fases. A mulher, ela vai ter que conhecer também como é o seu corpo. Quando ela está ovulando, como é que isso acontece, quais são os hormônios, as alterações. A medicina chinesa ela vem como paliativo para auxiliar nos sintomas que esses hormônios causam, no estresse emocional que isso faz com essa dança dos hormônios, que é uma quantidade gigante de hormônios que é injetada no seu corpo e que depois dessa indução, depois de retirar os óvulos, o processo continua, uma vez que você vai sentir uma debilidade de energia muito grande porque o teu rim foi exaurido. A energia vital fica entre os rins. Quando a gente aumenta muito essa máquina, fazendo com que ele produza 10 vezes mais o número de óvulos que produziria em um único mês, essa energia está sendo sugada. Então, pode aparecer dores lombares, dores de cabeça, alteração de humor muito forte, algumas doenças de imunidade, inclusive. Então, estar atenta a esses ciclos todos. E como a gente pode contornar isso, a medicina chinesa te ajuda com fitoterapia, com a dietoterapia especialmente, com as formas de meditação e as atividades físicas voltadas para quando a gente está falando do processo de fertilização in vitro. Muito bem,
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o processo de fertilização in vitro. Se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. Eu terei o maior prazer em responder. Eu estou diariamente no canal fazendo com que as informações referentes à fertilidade, à mulher, aos bebês, a todo o processo feminino e masculino chegue até você, para que a gente tenha cada vez mais a possibilidade de preparar o seu corpo e aumentar as chances de você engravidar. Tenha um ótimo dia!